Turma, no exercício 16A é assim, o movimento de um caminhão, ele é retilíneo e uniforme. Então o que acontece? Você tem aqui uma força resultante, regra do paralelogramo, né? Então nós temos aqui uma força resultante, melhorar aqui a caneta, isso. Vamos chamar aqui de força resultante, tá? Vou usar um método facilitador. Ele diz também que essas forças são simétricas em relação a esse tracejado. Então aqui nós temos 45 graus e 45 graus. São ângulos congruentes porque aqui é 90, forma um ângulo reto entre elas, tá? Outra coisa, se é MRU, nós temos aqui uma força de atrito contrária à tendência de escorregamento, né? Na verdade, o atrito... Então, existe um atrito contrário à tendência. Imagina que não um caminhão, imagina como se fosse um bloco. Então, você tem uma força contrária ao escorregamento, ou à tendência de escorregamento, é o atrito. Portanto, o FR é igual à força de atrito, tá? Porque MRU. Ele disse que o F1 é igual a F2, que é igual, eu chamei de F, igual a 10.000. Aí ele quer saber, no item A, né? No item A, se o caminhão está em equilíbrio, tá? Sim, ele está em equilíbrio. Nós temos dois equilíbrios. Quando o móvel está em repouso, nós temos o chamado equilíbrio estático. Quando ele está em MRU, nós temos o chamado equilíbrio dinâmico. Então ele está sim em equilíbrio. Sim, está em equilíbrio. Mas equilíbrio dinâmico, tá? Esse é o equilíbrio dinâmico. Cuidado que não é acelerado, é movimento retilíneo uniforme. Muito bem. No B, ele pede qual é a intensidade da força de atrito. Então nós sabemos, eu sei que a força resultante é igual à força de atrito, tá? Mas quem é a força resultante? Eu já vou fazer direto aqui, ó. Essa projeção, vou fazer de uma outra forma. Para dar essa resultante aqui, nós temos duas componentes horizontais e duas componentes, eu digo vertical em relação à lousa aqui, mas como está no plano, né? Então essa componente horizontal eu vou chamar de F1x e essa F2x, tá? Então, o FR vai ser o F1x mais F2x. Poderíamos também utilizar a lei dos cossenos, mas eu vou mostrar isso para vocês também. Então, eu faço F1 cosseno de 45, que é o F, né? A gente chama de F aqui, tá? Então, é F vezes cosseno de 45, vai dar essa projeção ortogonal do F1 nessa direção. Então, F cosseno de 45 mais F cosseno de 45. Resumindo, 2 vezes F cosseno de 45. Então, nós temos aqui 2 vezes a força F e o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o F igual a 10.000. Então, 2 vezes 10.000 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso aqui igual, simplifica aqui. Então, a força de atrito, resulta 10.000 raiz de 2 newtons, tá? Então essa é a força de atrito.
Agora, ele pede no item C... Não. Item C. Qual é a intensidade da força resultante? Então, no item C, a intensidade da força resultante é igual a 0. Você pode até representar assim. Por que 0? Porque movimento retilíneo uniforme não existe aceleração. Se não tem aceleração, força resultante, segundo a lei de Newton, força resultante, massa vezes a aceleração. Tá? É isso.